Nos momentos mais difíceis da vida de cada um de nós, dá-nos condição para poder crer. Queremos crer porque nada podemos realizar sem esta fé. Dependemos de crer no Senhor, de mostrar ao mundo que o Senhor tem um povo nesta terra. Ainda que o mundo não entende, não conhece, não vê, não recebe como um povo de Deus, mas o Senhor tem um povo nessa terra. Fale conosco, em nome de Jesus Cristo. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dá chuva sobre a terra, ou dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Amado Pai, se a tua palavra não falhou com o primeiro Elias, examinando, Pai, ela não falhou com nenhum Elias, e ela não falharia com mais este Elias. Por isso pedimos que o Senhor continue falando e a sua palavra sendo cumprida em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Pensando nestas verdades, que conforme o Senhor havia falado pelo ministério do profeta Elias, a farinha sempre estava ali dentro da panela, o azeite na botija, por causa da palavra do Senhor a Elias. Esse foi o primeiro Elias. O ministério de Elias, logo em seguida, veio sobre Eliseu. Eliseu recebeu porção dobrada. Elias operou 4, Eliseu operou 8. Ele recebeu porção dobrada. E depois de Eliseu, veio o terceiro Elias, que foi João Batista. Jesus mesmo disse: se vocês quiserem saber, este é o Elias que devia vir. E aí o próprio Jesus Cristo, depois disso, disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele apontou para o quarto Elias, que foi o irmão William Branham, o quarto Elias. Mas ainda o ministério de Elias não termina. O povo de Deus, a igreja é arrebatada e ainda tem mais um ministério de Elias. Pois é 5 vezes que Elias manifesta na terra, o espírito de Elias. Agora, para começar, Elias não morreu. Não é reencarnação, porque o homem não morreu, certo? Ele foi trasladado. Ele foi trasladado. Deus, diz o profeta, que viu que Enoque andava com ele, tomou para si. Mas um dia Deus disse para Elias: você não precisa andar, você já está cansado, já está velho, não precisa andar muito não. Eu vou mandar um carro de fogo,
cavalo de fogo para te levar mais fácil para o lar. Um foi andando, o outro foi de carro de fogo. E assim Deus vai trabalhando. E Ele prometeu que depois da vinda do quarto Elias, o mundo teria que passar por mais decepções, principalmente o mundo religioso. Porque aqueles que esperavam ir no arrebatamento não irão. E eles vão ser decepcionados. Porque a pessoa que nunca espera nada, como a prostituta, o ladrão, eles já não esperam nada. Espera ser fulminado. Mas o crente vai na igreja, ora, carrega a Bíblia, dá oferta, paga dízimo. Muitas vezes eles fazem isso, eu vou para o céu. Como a dizer, Deus é obrigado a me levar, porque eu faço isso. Então vão ficar decepcionados, porque ficarão mesmo. Ficarão. Deus tem uma quantia que Ele vai levar, eu não sei quantos. O tipo que Ele mostrou é muito pouquinho. Ele diz assim como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé, Ele arrebatou um só. Nos dias de Noé, Ele arrebatou um, que foi Enoque. Foi o profeta que viveu antes de Noé um pouquinho, nos dias mesmo de Noé. Ele viveu ali antes de Noé. O profeta diz que quando Noé viu que Enoque desapareceu, ele se pôs a trabalhar. Porque aí já não era mais arrebatamento. O arrebatamento já tinha cumprido com Enoque. Olhando pela Bíblia, você vê Enoque, o sétimo depois de Adão. Adão, Sete, Enos, Quenã, Maleleu, Jared, Enoque. Então você vai encontrar, no sétimo, ele foi arrebatado. Começou a andar com Deus, Deus levou ele embora. Todo mundo que anda com Deus, Deus gosta de levar ele embora. Tirar ele da terra. Tem uns que dizem, então não vou parar de andar com ele. Tem uns que não está com vontade de ir, então vou parar de andar. Deus é assim. Você vai andando comigo, agora que você estiver do jeito que eu gosto, eu te levo, te arrebato. Você não precisa morrer, não. Ele diz, olha, você não vai ser preciso nem morrer. Enoque não precisou morrer. Eu levei. Elias não precisou morrer. Eu passei num carro de fogo e o levei. E agora tem uma promessa para o ministério do quarto Elias. Que neste tempo do quarto Elias, Deus estaria arrebatando um povo. Porque a mensagem do quarto Elias é para preparar o povo para o arrebatamento. Esse aqui é o ministério do profeta. Foi trazer uma mensagem que prepara o povo para o arrebatamento. E desta feita, eu não sei que jeito que Deus vai fazer, só sei que Ele vai fazer. Ele diz que é para não sermos ignorantes como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Ele aqueles que dormiram em Cristo. Deus os trará com Ele. 1 Tessalonicenses 4,13. E nós estamos vivendo nesse período de ressurreição e logo do rapto. São Paulo deixou claro que aconteceria o rapto, o desaparecimento de um povo da face da terra. Exatamente no ministério do quarto Elias. Se ele passou, o primeiro Elias ele arrebatou. O segundo ministério em Eliseu, ele operou. No terceiro ministério em João Batista, ele foi o precursor da primeira vinda do Senhor. E agora o quarto ministério na vida de William Marion Branham, ele é o precursor da segunda vinda do Senhor Jesus. Então João abriu o caminho, William Branham fecha. João abriu, porque ali o povo era para receber a graça, mas William Branham veio para fechar a graça. O povo não percebe, mas o ministério do quarto Elias encerra a graça. Depois do quarto Elias não tem graça mais. Quando esse ministério terminar, não tem graça mais. Agora o ministério do quarto Elias não terminou quando ele morreu. Quando ele foi acidentado,
Não. O ministério do quarto Elias termina quando a noiva for arrebatada. Então, quando o povo for arrebatado, ali termina o ministério do quarto Elias, porque ele é precursor da segunda vinda. Ele prepara o povo para a segunda vinda do Senhor. Até que eu saiba, o Senhor ainda não veio. Eu gosto de bater um pouquinho nisso, porque as pessoas dizem assim, bom, eu também creio que ele não veio, porque eu ainda não fui. Você não sabe se você vai. Talvez você vai ficar desse jeitinho aí, dizendo, ele não veio, porque eu ainda não fui. Eu não fui, você não sabe. Talvez você é um dos que vai ficar e é o que pensa desse jeito. Agora, do outro lado é assim, se for um de Franca, esse sou eu. Você vai ficar. Certo? Se for um de Franca, você tem que pensar que é você e os outros vão ficar. Se for um. Assim como foi naqueles dias de Noé, que Enoque foi o tipo dos que vão ser arrebatados hoje. Você tem que guardar isso. A igreja é tipificada em 8, que é Noé e família. A igreja que vai passar pela tribulação é tipificada em 8. Mas aqueles que vão ser arrebatados é tipificado em 1. Enoque é o tipo dos que vão ser arrebatados. Aí tem uns que já estão desanimados, diz, pastor, então não vou nem esforçar mais, porque já que foi um só que foi arrebatado e é o tipo tem que ser perfeito, o tipo não falha. O tipo está mostrando que será uma minoria que vai ser arrebatado. Salvo, tem muita gente salva, porque tipificado em Noé também são salvos. Eles são salvos. Passam pela tribulação, mas eles já são salvos. Eles não vão ser salvos lá na tribulação. Eles vão passar pela tribulação porque eles são salvos. Entende? Eles são salvos. Eles não puderam ver o ministério de Deus hoje. Por isso que eles vão passar pela tribulação. Pode falar língua, pode curar enfermos, pode expulsar demônio, pode dar oferta, pode pagar dízimo, pode levantar a igreja, pode derrubar a igreja, pode fazer o que quiser. Certo? Vão passar pela tribulação porque rejeitou a mensagem precursora. Como que nós podemos rejeitar uma mensagem que prepara nós para o arrebatamento e depois achar que nós vamos no arrebatamento? Não vamos, rejeitamos aquela mensagem e isto é uma amostra de que nós não vamos no arrebatamento. Agora, se aceitamos a mensagem, nós devemos obedecê-la. Você não apenas aceita, você tem que obedecer essa mensagem. O profeta diz na mensagem do sinal, não chegue aqui dizendo, eu creio na mensagem. Ele disse, meta-se nela. Ele usou essa expressão, meta-se nela. Não é apenas dizer, eu creio na mensagem. Você tem que mergulhar nela e deixá-la te cobrir. Ser batizado. Ser batizado na mensagem. Você é batizado, porque o mundo está sendo batizado no nudismo. Eles entram, a hora que eles saem, já saem nu. Estão sendo batizados no nudismo. E o povo de Deus está sendo batizado na santidade, no Espírito Santo, não no legalismo. Não. É muito bom você crer num Deus que ele não fica de cima, te desorientando. Você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, eu te mando para o inferno. Deus não é assim, não. Deus já te falou, você é meu, e não tem jeito de mandar para o inferno. Você tem que ter segurança disso. Agora, se ele não falou que você é dele, você mesmo vai para o inferno. Mas que ele vai mandar, que você fez isso errado, aquilo outro errado, que ele vai te mandar. Ele diz que não faz isso. O próprio Jesus Cristo disse, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma, o lançarei fora. Agora, vir a Cristo é vir a palavra. É saber que palavra cumpre no dia que você vive. Irmãos, isso é muito importante, porque o povo diz, eu vou a Jesus, eu já aceitei Jesus. Você aceitou Jesus histórico. Você aceitou Jesus de 2000 anos atrás. Esse é o Jesus que você aceitou. Você precisa aceitar Jesus que está cumprindo a Escritura hoje. Quando nós falamos do Elias, nós não estamos falando de um homem apenas. Estamos falando de uma Escritura que Jesus Cristo está cumprindo num homem hoje. E não receber esta advertência,
não aceitar essa escritura que está cumprindo hoje é rejeitar a Jesus. Rejeitar a Jesus. As pessoas dizem, não, mas eu aceito Jesus Salvador. Você aceita Jesus Salvador histórico. Porque você sabe que Ele te salvou há 2000 anos atrás no Calvário e eternamente você sabe que já éramos salvos em Deus. Tudo bem. Agora, você precisa provar que você tem aceitado esse Jesus Cristo obedecendo a mensagem que Jesus Cristo mandou hoje. Se não obedecemos essa mensagem, nós não cremos em Jesus Cristo. Não cremos. Por isso, obedecer o que está cumprindo hoje, gente. Deus tem mandado sua palavra e eu creio nela. Amém? Então, o irmão William Marion Branham foi o quarto Elias, encerrando a Era da Graça. Depois do 7, você sabe que não tem mais nada, só o arrebatamento. O 8º já é o primeiro dia da semana, novamente. Então, o 7º, você vai encontrar que o 7º foi Enoque. Depois, Metusalém, ele durou 969 anos. Só que ele estava dentro da era de Noé. Ele não estava mais dentro da era de Enoque. Enoque andou até ali com Deus e Deus parece que tomou. Todos que ficaram dentro daquele período da grande tribulação ou da tribulação que passou a terra naquele tempo. Então, depois do 7, não vem outro não. Depois do 7, do 7º, é exatamente o próprio Senhor que vem arrebatar esta igreja que é dele. Certo? Amém? Nós já estudamos esta mensagem, eu parei com ela, que depois você continua estudando, tempo de decisão, e o demais é discernimento. Você deve estudar. Mas o que nós aprendemos ali? O 7º anjo, ele é como aquele mordomo de Abraão. 7º anjo, ele é como aquele mordomo. É ele quem foi buscar uma esposa para Isaac. Ele foi buscar a esposa para Isaac. E depois, ele colocou a esposa no camelo que o Isaac tinha mandado. Que o camelo é um tipo do Espírito Santo. Rebeca estava montada sobre o camelo. Aquele tipo, que é o Espírito Santo. E aquele Espírito Santo foi quem a levou. Era difícil, irmão, encontrar a donzela. Encontrou. Era difícil saber se ela ia decidir. Ela decidiu. Agora tinha camelo para ela montar. Ela não montou no camelo de Eliezer. Ela montou no camelo de Isaac. Porque aquele povo era tudo de Isaac. Era tudo de Abraão. Não era do mordomo. O mordomo pertencia também a Abraão. Pertencia também a Isaac. O mordomo, o profeta da era, pertence também ao Senhor Jesus Cristo. Ele não é o noivo. O mordomo não é o noivo, mas ele é precursor do noivo. Ele preparou a noiva e a montou no Espírito Santo e deixou que ela fosse. E ela foi ao encontro. Com aquela comitiva, ela foi ao encontro de Isaac. Agora, Isaac a tomou. É o que vocês têm que guardar. Isaac a tomou por esposa. Amor à primeira vista. Já pensou bem? Amor à primeira vista. Já olhou nela e a amou. Ela olhou lá do campo, somente perguntou: quem é aquele jovem? Diz: aquele é meu senhor. Porque só tem um senhor. Aquele ali é o meu senhor. Ou o filho do meu senhor. Então agora ela desce do camelo e cobre com um véu. Tudo aquilo simbolicamente estava mostrando que ela era virgem, que ela era submissa, que ela não era moça tocada já por aquela que namora um, beija aqui,
tocando no animal assim, beija outra ali. Não, ela estava mostrando o que ela era. Ela era virgem. Ela cobriu com o véu. E o Isaac viu aquilo tudo. Isaac viu. Aí Isaac a tomou, sabia. Essa daqui é pura. É virgem. É do meu sangue. Era tudo do mesmo sangue. Ela era prima de Isaac. Era tudo do mesmo sangue. E Isaac a tomou por esposa. Como a gente tem alertado as pessoas, se você gostar de alguma prima, de algum primo, é melhor você desgostar. Seria melhor para você. Porque naquele tempo, o grau parentesco, eles casavam só entre parentes, como Abraão e Sara eram próprio irmão e irmã. Eles eram irmãos, da parte de pai ainda, que é o mais forte, que é consanguíneo, era da parte de pai. E os filhos podiam nascer bem, nascer perfeito. Mas hoje não é aconselhado. Não é aconselhado. Certo? Então, se você chegar a gostar de algum parente, mesmo carne e sangue, parente consanguíneo, o melhor que você faz é deixar isso de lado. É um conselho que eu já te dou, estou aproveitando a mensagem e já vou te aconselhar. Você deixa desse pensamento, pede para Deus preparar um casamento para você que não seja dentro do próprio sangue. Estou falando de consanguíneo agora, porque tem que ser dentro da própria fé. O casamento tem que ser dentro da própria fé, mas não pode, porque aquilo que era sangue no Velho Testamento passou a fé, a espírito no Novo Testamento. Você vai ver, passou a espírito. Lá era sangue, era casamento, era o irmão com a irmã, como Abraão, tipificando Cristo, e a igreja que tem o mesmo sangue, mas é tipo espiritual. Certo? É espiritual, mas lá era natural. Então ninguém deve gostar ou casar, deveria não fazer isso, para o seu próprio bem-estar. Porque o problema consanguíneo pode trazer filhos defeituosos e vocês, como parentes que casam assim, depois deve sentir culpado. Não precisa sentir culpado quando não foi avisado. Mas agora ninguém é inocente mais, agora estamos sendo avisados. E deveria não fazer esse tipo de casamento, porque isso daí vai te causar problema. Você pode ter filhos problemáticos, defeituosos, e depois você vai ver por que eu fui fazer isso. Aí é tarde demais. Então o melhor que você faz é ouvir um conselho hoje. Escute e guarde esse conselho para si. Mas quando termina o quarto ministério, então é que a noiva vai ser raptada. Por isso, quando o irmão Branham revelou os 7 selos, você sabe que o cordeiro continua ainda. E na revelação dos selos, o cordeiro tinha que sair do altar. E aquilo ali ia fumegar. Mas por causa da era da graça, e que o mensageiro, o 7º, veio exatamente na última era, ele tinha que vir na última era, então abriu os selos. Não é você pensar que o juízo já está caindo sobre a terra. Não. Você tem que saber que agora, depois que o irmão Branham revelou os 7 selos, agora está terminando já o cumprimento destes selos no tocante à igreja que vai ser arrebatada. O quarto selo, nós estamos vivendo já em partículas do quarto selo. E ele vai cumprir totalmente o quarto selo quando a igreja for arrebatada. Na hora que ela for arrebatada, aí a besta manifesta. Hoje ainda a besta tem coração de falso profeta. Mas quando a igreja for arrebatada, vai se dar um coração de besta para esse falso profeta. Coração de besta. Que é um poder também que vai governar religiosamente. Não precisa pensar em política, não. Religiosamente. Será um poder religioso. Como ela vem matando há muito tempo atrás, e é por causa de sua religião, de sua crença, de sua fé, ela vai voltar a fazer isso quando der o arrebatamento. Mas a igreja de Deus já foi arrebatada numa hora dessas. Nós estamos aqui com a mensagem que prepara para esse arrebatamento. Porque depois que der esse arrebatamento, aí vem o 5º Elias. O 4º Elias encerra a era da graça. O 5º Elias vai vir juntamente com Moisés.
Apocalipse 11 mostra o quinto ministério de Elias. Dessa feita, ele não vai vir só, porque ele vai vir para os judeus. Então, ele não virá só. O profeta disse, o profeta Elias dessa era, disse, serão dois homens. Irmão Brando diz claro, serão dois homens, Moisés e Elias, que estarão manifestando esse ministério para os judeus. Agora, Elias estará ali representando, como foi profeta a todas as nações, ninguém ficará sem escusa, porque tem Elias ainda entre os judeus na grande tribulação. E o ministério de Moisés, que é exclusivamente para judeus, estará ali unido também. Então será um ministério, irmãos, que é duplo ministério, Moisés e Elias, alcançando não só os judeus, mas alcançando o mundo, porque o profeta diz que o profeta Elias, ele é profeta para todas as nações, enquanto que Moisés foi profeta só para os judeus. Isso acontecerá na grande tribulação. Mas a mensagem precursora que o anjo do Senhor disse em 1933, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda, é a mensagem do quarto Elias. Não tem nada a ver com o quinto Elias, que será para os judeus e para os que são perdidos, aqueles que não terão meio mais para ser raptados. Do outro lado, vocês vão ver que o profeta Elias vai estar pregando lá, será outro ministério, outro homem, com esse ministério de Elias e Moisés para os judeus. Isso abrangerá o mundo inteiro nesse período. Mas a igreja hoje, que ela está sendo preparada, a esposa de Jesus Cristo, ela está sendo preparada com o ministério do quarto Elias. O quinto Elias não prepara a noiva. O quinto Elias será um ministério que será exclusivo para judeus e o povo depois da tribulação. Depois na tribulação. Porque é até no quarto Elias que Deus disse, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Deus não diz que o quinto Elias viria falar conosco também. Ele diz o quarto. Ele diz, tu e tua mensagem precursará. Então estas coisas eu creio que deve ser bem observada entre nós. Este é o ministério do profeta de Deus para o tempo em que vivemos. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, Todo-Poderoso Pai, nós confiamos em Ti. Confiamos na Tua misericórdia, na Tua graça, que tem sido estendida para nós neste tempo final. Estamos dizendo muito obrigado, Senhor, por podermos ver este ministério na terra neste tempo. Quarto ministério, encerrando o trabalho do Senhor, estamos agradecidos pela vida, pela fé, pela palavra, pela mensagem que o Senhor tem dado a nós. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado por tudo. Amém, Senhor. Amém. Agora eu quero que vocês me dêem atenção, porque até aqui eu falei e não li. Eu quero ler para vocês, começar a ler a nova mensagem que temos aqui, Elias e a comida oferecida, pregada pelo profeta, deixa eu ver a data, 11 de março de 1960, em Phoenix, Arizona, nos Estados Unidos da América. Vou começar a ler do parágrafo 23 em diante. Após a leitura. Talvez tenha sido quase a luz do dia quando ela foi acordada. Ela quem? Aquela viúva, que o marido tinha morrido na batalha do Senhor, que ela tinha ficado com uma criança em casa e que tinha dado uma seca de 3 anos e meio e que agora já estava chegando a hora dela comer o último bocado e morrer. Ela virou a sua cabeça, cansada, no travesseiro, quando ela ouviu um gemido, um leve choro pelo quarto. E ela não foi capaz de dormir toda a noite. Ela estava agitada por causa dessa grande tragédia. O menino tinha acordado outra vez, sem sono por 20 ou 30 minutos, e eu posso ouvir sua vozinha dizer:
A vozinha que a voz da criança. A voz da criança. Dizia: mamãe, você não vai sair e olhar na despensa outra vez e ver se não há um pedacinho de pão? Eu estou com fome. Eu não posso dormir. E ela olhou em sua pequena face, com as suas bochechas fundas, os seus olhos ficando amarelos, seus cabelos longos caindo por falta de serem cortados, suas roupas esfarrapadas, grandes lágrimas dos olhos dela caíram sobre o rosto dele. Ela deu um tapinha nele, na bochecha, e disse: queridinho, tente dormir e entenda. Ali havia 3 anos que não chovia na terra. Ela ajoelhou-se no chão. Diz o profeta: eu posso vê-la como clamou a Deus. Ela disse: ó Senhor Deus Jeová, Tu és o Deus de nossos pais, que tem alimentado os Teus filhos e cuidado deles no decorrer dos anos. E eu tenho tentado viver verdadeira e retamente para Ti. E agora eu estou aqui vendo meu filhinho chorando por alguma coisa de comer e não há nada para dar-lhe. Por muitas semanas nós temos feito um abatimento para nós mesmos, para uma refeição para cada 3 dias ou 4 dias. E foi-se tudo agora, menos uma pequena quantidade de comida e uma só colherada de azeite. Eu estou tentando segurá-lo até a luz do dia, que não morramos enquanto é noite. Que tenho eu feito, ó Deus? Eu sou tua serva, tenho vivido com fidelidade. Meu marido pereceu na batalha, a batalha pelo Senhor, e eu tenho sido uma viúva por vários anos, e eu tenho tentado viver corretamente e guardar os teus mandamentos. E se é meu tempo de ir, eu não me importo, mas meu menino, isto rasga o meu coração em pedaços, ao ouvi-lo suplicar por alguma coisa de comer, com nada para dar-lhe. Quando ela terminou de orar, ela levantou-se. Ele tinha voltado a dormir por uns momentos, e ela tinha seus braços levantados, e o esfarrapado traje de dormir que ela estava usando estava quase acabado. Ela foi para a janela, olhou para fora, estava quase para nascer o dia. Oh, estava tão quente. O vento quente do julgamento estava soprando sobre uma nação que tinha esquecido Deus. Era durante o reinado de Acabe, o mais cruel e perverso rei de Israel, e ele tinha se casado com uma ímpia Jezabel, que era uma idólatra. E um casamento misto como este nunca é bem sucedido. Não pode ser. Ou a mulher torna-se para o lado do marido, ou o homem irá para o lado da mulher. E ela era uma mulher muito atraente, Jezabel. E Acabe, tipo de um crente morno, tinha aderido às suas ideias e disse: oh, bem, a religião não é nada para mim, eu sou um rei. E tinha rasgado os altares de Deus, colocado os altares de Baalins, ou melhor, Baal. E o clamor tinha sido tanto contra a verdadeira religião que até os ministros, sob a grande pressão, havia rendido. Há algum tempo atrás, eu fiz uma observação sobre os ministros, ou alguma outra coisa deste dia, e um grupo me encontrou e disse: irmão Branham, a congregação nos tira. É o que causa isto. A congregação se irá de repente se o ministro não lhe satisfazer. E assim tinham os ministros caído sob o impacto do rei, porque o pecado era permitido, não havia limites. Ele já havia casado errado, ele já havia casado com uma ímpia, como muitos crentes não encontram na igreja. Vai e busca um rapazinho lá fora, um ímpio, busca uma mocinha lá fora, ímpia. É um retrato muito bom de hoje em dia, porque a nação tinha aprovado estas coisas. As pessoas queriam ser populares. Eles pensavam: já que a nação diz assim,
Está tudo certo. É a maneira que eles dizem hoje. Já que a nação diz que é certo vender cerveja, então está certo bebê-la. É o que eles dizem. Isso podia estar certo para a nação, mas nos grandes livros de Deus, você é responsável e terá que responder diante de Deus. Mas eles tinham decaído, tinham fugido sob a pressão. E a nação estava prosperando, e eles pensavam que a prosperidade era um sinal que Deus estava com eles. Não era toda a verdade. Deus vem para você. Tem hora que você tem duas coisas que fiquem em extremo. Está prosperando, pensa que Deus está com você, a vida está errada, a coisa não está boa, mas você diz, Deus está comigo, porque eu estou com um salário melhor, eu troco de carro todo ano, eu faço isso, faço aquilo, então Deus deve estar comigo. O outro lado é aquele que diz, bom, Deus deve não estar comigo, porque eu não tenho prosperidade, meu salário não aumenta, eu não tenho nem carro para andar, o outro tem carro, todo fim de ano eles trocam de carro, carro novo, e eu não tenho. É duas pessoas que estão agindo errado. Uma porque pensa que a prosperidade está levando-a perto de Deus e que Deus está naquilo, e outra porque reprova a si própria, pensando que porque não tem certas coisas naturais e que Deus não está nela. Para mim, os dois estando errados, nós temos que tomar o centro. Prosperidade também é uma bênção de Deus, mas pobreza também foi de onde Jesus veio. Você não pode reprovar. Entende? A prosperidade é uma bênção, mas você tem que agregar prosperidade com vida limpa, com vida pura, com vida espiritual. Você estando na igreja, você servindo a Deus, você entregando seu tudo ao Senhor. E se é próspero, dê graças a Deus. Mas se você falha do culto e melhora de vida, se você não vem orar, se você não vem aos cultos, se você tem carro, se você tem casa, se você tem fazenda, se você tem frota de carros e não serve ao Senhor da maneira que é correto, então desconfia você mesmo. E essa prosperidade vai te levar ao inferno. Se você é pobre, mas é um pobre que veste o mais simples que pode, porque não tem condição, vem na igreja, gasta tudo o seu dinheirinho na viagem, para vir e ouvir uma mensagem. E você entrega seu tudo a Deus, está vindo a orar, e dando graças a Deus pelo pouco que você tem, e lutando por um trabalho, e trabalha um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, ganha dinheiro de um modo ou de outro, da forma correta, em seus trabalhos, e não tem muita coisa, você deve levantar os olhos para o céu e dizer muito obrigado também, Senhor, porque eu estou andando certo, estou procurando fazer o que é certo, não tenho, mas eu estou fazendo o que é certo, o Senhor toma conta de mim. Certo? O Senhor toma conta de mim. Agora, na minha pobreza, se eu não tenho o que comer direito, não tenho o que beber direito, eu não tenho roupa para vestir, calçado para me calçar e para minha família, e não sirvo a Deus direito, sou um relapso, falto das reuniões, não oro a Deus, não entrego a minha vida ao Senhor, então você tem que saber que esta miséria que você está vivendo está retratando sua vida espiritual. Está faltando Deus em cena. Você tem que olhar os dois lados da vida, para não se acomodar. Não se acomoda com a riqueza e nem tampouco se reprova com a pobreza, mas deve colocar sua vida no altar de Deus. Pobre ou rico, graças a Deus. É isso que você deve ter por dentro. Há um velho provérbio, um provérbio que desonra a Deus, que diz que Deus ajuda aqueles que ajudam a si mesmos. O profeta diz que é um provérbio que desonra a Deus. Quando a pessoa diz que Deus ajuda aqueles que ajudam a si mesmos. Isto é desonroso para Deus. Deus ajuda aqueles que não podem ajudar-se a si mesmos. Deus ajuda aqueles que não podem ajudar-se a si mesmos. Não é assim, Deus ajuda aqueles que a si mesmo ajudam. Não, Deus ajuda aqueles que não podem ajudar-se a si mesmo. Quando você vê, não tenho condição, se hoje estou com a vida enrolada, não tenho condição, aí Deus vem e te ajuda.
Deus vem e te ajuda. Você não pode ajudar a si mesmo. Você lutou, você gastou o que tinha, você deu a vida pela verdade, pela família, laboreou e não conseguiu. Deus vai te ajudar. Você tem que ter uma fé dessa. Deus vai me ajudar. Agora, Ele é o Deus dos que precisam de misericórdia. E Ele é um misericordioso Deus. Você precisa de misericórdia? Então Deus é o seu Deus. Se você diz, não, eu não preciso, já estou vivendo uma vida boa, graças a Deus não bebo, não roubo, não mato e não prostituo. Quer dizer, tem todas as características de um jovem rico, que não tem vida eterna. Mas tem todas as boas características de uma pessoa que não tem vida eterna. E que pode falar diante de Deus, eu não sou como este pobre, esse paupérrimo, que não tem nada. Eu jejuo 2, 3 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que tem. Que é um perigo também nosso. E pensar que nós estamos fazendo tudo só porque pagamos dízimo. Outros estão errados porque não pagam e assim mesmo eles não sabem o que fazer mais. Outros acham porque pagam o dízimo, eu não sou igual ao outro que não paga. Então, quer dizer, se você não é igual ao outro que não paga, você é um fariseu. O fariseu que fez essa oração. Eu não sou igual àquele outro ali. Porque eu jejuo 2, 3 vezes por semana. Tem gente que jejua para poder marcar no calendário para falar para os outros. Esses jejuns não são marcados por Deus. Você pode colocar na sua lista quantas vezes você jejuou no ano e Deus não recebeu nenhum deles. Jejum é aquele que você coloca diante de Deus e ninguém sabe. Nem marido, nem mulher, nem filhos, ninguém sabe. E você vem para a igreja, você faz sua oração, você entrega a sua vida a Deus. E aquela vida abençoada, talvez em jejum e oração, mas não está tocando trombeta para ninguém ficar sabendo que você está jejuando. E nem tampouco pagar dízimo e ficar tocando trombeta para parentes incrédulos ou outros mesmo que você é dizimista. Você é o pior tropeço que a igreja já teve. É um crente dizimista que fica tocando trombeta, que é a mesma coisa de jejuar e tocar trombeta. É a mesma coisa. Isso é uma coisa que você deve ficar quieto e esperar, porque é a Bíblia Sagrada que diz, fazer isto, depois você vai fazer prova de mim se eu não abrir a janela do céu. Agora, se você não faz isso, ele diz, você não precisa nem fazer prova de mim. Com maldição, sois amaldiçoados. Vós, toda a nação. É o que a Bíblia diz. Você não tem jeito de a gente mudar a palavra ao nosso bel prazer. Não adianta. Ele é o misericordioso Deus. E esse provérbio que diz que ele ajuda aqueles que se ajudam a si mesmos. Se você pode ajudar-se a si mesmo, você não precisa de sua ajuda. Você não precisa da ajuda de Deus. Mas ele ajuda aqueles que não podem ajudar-se a si mesmos. Aleluia. Se você notar, tem problema que você não consegue. Tem coisa que você não consegue resolver. A hora que você desanima mesmo, está desanimado, que você coloca na mão de Deus, o problema é resolvido. Porque você viu que você não deu conta. Porque Deus quer que você fale assim, não dei conta. Deus não quer que nós saiamos aí contando testemunho para todo lado, só que nós demos conta. Eu recebi isso, eu fiz uma oração e Deus me abençoou nisso, ou senão enaltecendo o outro homem que fez oração para você e que a coluna sarou e que o estômago sarou e que não tem mais câncer e você vai só engrandecer ao homem. Deus não está em busca desses testemunhos. Deus não está em busca desses testemunhos. Você deveria saber disso. Por isso que eu gosto de Jó. O testemunho de Jó ninguém quer contar, mas foi o que Deus aprovou e deixou registrado na Bíblia. É o testemunho de Jó. Sofrer, perder tudo. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. O outro vinha, criticava, o parente vinha, os amigos vinham e criticavam e falavam dele, você deve ter pecado, porque uma pessoa que peca é que é castigada desse jeito, que perde fazenda, que perde todos os animais, que perde filhos. É gente que peca, que Deus vem e castiga. E Jó só sabia dizer, o Senhor deu, o Senhor tomou. Agora, Jó podia dizer, o Senhor deu, o Senhor tomou. Porque a Bíblia chama Jó de homem reto, é íntegro e reto de coração. Homem íntegro e reto de coração, você pega ele dos pés à cabeça e pega ele do princípio ao fim da Bíblia. Ele é aquilo, ele cumpre aquilo. Ele cumpre. Então ele podia dizer, o Senhor deu. Ele sabia, quando ele comprava uma ovelha, o Senhor tinha dado para ele comprar aquela ovelha. Quando ele vendia uma ovelha, ele sabia como fazer uma oferta de dízimo ao Senhor.
por uma ovelha que tinha vendido. Tudo na vida de Jó foi perfeito. Foi perfeito. Tem coisa que você tem que tomar cuidado, que você depois vai ver se foi Deus que deu e se foi Deus que tomou. Tem vezes que você diz assim, o Senhor me deu uma casa, daqui a pouco vem enchente e leva a casa. Aí você fica de lado e diz, o Senhor deu, o Senhor tomou. Você quer dar uma de Jó. Bendito seja o nome do Senhor. Aí você vai ver se foi o Senhor que deu mesmo. Aí procura ver se você comprou aquela casa e pagou dízimo. Não, então não foi o Senhor que deu. Pois a hora que a enchente vir e levar ela, não foi o Senhor que tomou também não. Você vai ter que ver, tem que notar essas coisas. Na vida, a maioria de nós não notamos as coisas que nós fazemos. Perde coisas. Depois, não, eu tenho que falar como Jó falou. Mas Jó falou porque ele andava correto. Nós precisamos ter que tomar cuidado de abrir a boca. O Senhor tomou. O Senhor tomou. Talvez não foi o Senhor. Foi erro meu e eu perdi aquilo. Foi erro seu e você perdeu aquilo. Por falta de fazer a coisa certa, perdemos aquilo ali. Então não vai colocar Deus naquele lugar quando não foi Deus. Não foi Deus. Mas Deus não dá prosperidade? Deus dá. Deus dá. Ele dá e tem a vez que Ele permite nós perdermos a prosperidade. E principalmente, se Deus ver qualquer um de nós, você sabe por que você não tem mais do que você tem? Você tem que dar graças a Deus pelo pouco que você tem. Sabe por que você não tem mais? Porque se tivesse mais, você não estaria aqui. Você não estaria aqui. Você está aqui porque não tem mais. Se tivesse mais, você estaria fazendo outras coisas. Você não estaria aqui. Então deve dar graças a Deus pelo pouco que você tem, pela bicicleta que você vem aqui, pelo dinheiro que você tem para pagar um ônibus ou um táxi para vir aqui. Dê graças a Deus pelo dinheirinho que tem para pôr gasolina para vir aqui. Dê graças a Deus por tudo isso daí. Mas não tenho o carro que eu queria, mas graças a Deus pelo que eu tenho. A pessoa tem que ser agradecido. Tem que ser agradecido. Agora depois, se a gente faz negócio errado, não põe Deus nisso daí. Nós fizemos negócio errado. Pagamos o preço. Então, não põe Deus naquilo ali. Eu quero abrir sua mente para que você não venha dizer, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Aí você fica emburrado com o Senhor de lado. É porque o Senhor deu, eu acostumei viver naquela altura, aquele patamar de vida. Agora o Senhor pega e me toma tudo aquilo. Me toma. Agora ele fez isso com Jó. Ele fez isso com Jó. Jó era um exemplo. Foi um exemplo de um verdadeiro crente que perdeu tudo e que depois Deus lhe restaurou tudo de novo. Tudo dobrado. Ele teve tudo dobrado. Deus restaurou para ele. Então, se você tem alguma dificuldade, Deus pode te ajudar. Se você perdeu alguma coisa de uma forma honesta, correta, você pode ter aquilo tudo de novo em porção dobrada, novamente. Se você e eu, se formos como Jó foi, Deus cumprirá sua palavra para conosco, assim como ele cumpriu para Jó. Porque Deus não tem um melhor que o outro. É segundo aquilo que você ouve e obedece, é que ele vai fazer por mim e por você. Muito bem. Eu devo estar no fim, né, meu irmão? Se você pode ajudar-se a si mesmo, você não precisa da ajuda de Deus. Aí você vai ver que está errado. Deus ajuda quem pode ajudar a si mesmo. Isso é uma desonra para Deus. Deus ajuda a quem não tem condição de ajudar. Aí Deus vem e ajuda. Mas Ele ajuda aqueles que não podem ajudar-se a si mesmos. Mas a nação tinha pensado, já que eles estavam comendo, bebendo e estavam bem vestidos, que tudo estaria certo. Mas havia um que ainda estava fora de moda, que cria que havia um Deus, que guardava a sua palavra, cria que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó era o santo, requeria completo rendimento à sua santidade. Mas Jezabel e o seu credo moderníssimo o odiava. Ele era o pastor deles. Elias era o pastor deles. Mas Jezabel não gostava, odiava Elias. Mas eles não acreditavam nisso. Assim ele teve que esconder-se para salvar-se. E Deus o tinha enviado lá na montanha e disse, dá-lhe uma mensagem, diga, vai e diga para aquele velho e perverso rei, assim diz o Senhor, não vai chover, nem mesmo uma gota cairá, até que você pedir. Deus quis mostrar exatamente o valor de um profeta na terra.
Diga para o rei, assim diz o Senhor, não cairá água do céu, nem orvalho, segundo a minha palavra. Porque Elias disse para Acabe, não vai cair segundo a minha palavra, porque a palavra de Elias, essa minha palavra, era Deus falando pela boca de Elias. E não choveu mesmo, não choveu. Aí teve um dia que Elias falou, agora você vai lá e avisa Acabe que ele pode arrumar as coisas lá, porque lá vem chuva. Eu falei que não ia chover, não choveu. Então agora vem chuva. E logo veio a chuva. Segundo a palavra do Senhor, o povo precisa saber crer no profeta. O povo precisa saber respeitar um profeta. O gentio é o povo mais pervertido que tem, porque entre os gentios não houve muito profetas. Entre os gentios. Você vai ver que lá no princípio que houve, mas estava tudo misturado, somente 3 nações, mas judeus, samaritanos e gentios. Estava misturado, então houve profetas lá no princípio. Depois não teve profeta mais. Os gentios não sabem. Os gentios vieram de uma raça idólatra. Depois disso, veio de uma raça idólatra que a Igreja Católica tomou conta de 325 para cá. Ela que tomou conta e tudo que saiu, saiu dela. Tudo que saiu, saiu dela para o povo. Então veio de uma raça idólatra. Eles não sabem reverenciar um profeta. Por isso Deus não mandou um profeta quando mandou Lutero. Deus não mandou um profeta quando mandou Wesley. Deus não mandou um profeta quando mandou os pentecostais. Ele diz, mas quando Elias vier, vai restaurar tudo. Depois dos pentecostais, ele vai vir porque o povo já teria uma ideia do que é Deus. Lutero tirou o povo da católica. Wesley santificou aquele povo. Os pentecostais veio e trouxe o batismo do Espírito Santo, a restauração de dom sobre aquele povo. Então o povo passou a saber o que é dom de língua, o que é profecia, para que Deus pudesse mandar o Elias. Você sabe, se Deus mandasse o Elias lá no tempo de Lutero, o povo não sabia nada. Deus esperou esse tempo que o povo tem que aprender o que é profeta, e para aprender o que é profeta, eles tinham que ter estes mensageiros, que são os pentecostais primeiro. E eles sabem o que é profecia, profeta dentro da igreja. Mas aí quando Deus manda um profeta, que é um homem profeta, eles rejeitam. Por isso que eles vão ter que pagar caro pela rejeição ao profeta de Deus nesse tempo. Mas eles teriam que ouvir isso daqui. Segundo a minha palavra, não cairá água do céu. Concede isto. Olha bem, não vai chover, nem mesmo uma gota cairá, até você pedir. Conceda isto à boca de Elias, pedir chuva, quando chegar a hora para isso. Mas ele tinha as chaves do céu, ele podia fechar ou abrir. E ele disse, eu quero que você vá para fora, ao deserto, fora deste caos, e saia do meio deles. Você tem pregado para eles, e eles não têm ouvido você, e eles estão ficando piores. Suba para o deserto e vai e assenta-se na beira do riacho Querite, e eu já ordenei aos corvos para cuidarem de você. Oh, se o povo não cuidar, Deus tem corvos que podem fazê-lo. Aleluia. Amanhã eu vou prosseguir com esta mensagem. Vou prosseguir neste parágrafo. Deus manda um profeta e o povo não enxerga. Aí Deus pega e diz, eu tenho corvos para poder dar alimento a esta mensagem. Tem corvos. Você pode saber, é o que Deus tem feito nesta era. Naquele tempo ele fez isso. Saiu fora de ética. Corvo levar alimento para profeta? Deus usou exatamente esse lado, que parecia ser tão errado, mas era o lado que Deus queria usar. Deus faz coisas que a mente humana parece ser louca, mas Deus gosta de trabalhar assim. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem dado a nós. Em nome de Jesus Cristo. E o nosso coração possa sentir mais do Senhor, mais da sua palavra. É a minha oração. Amém, Senhor. Amém. Vem logo minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo minha carruagem, vem me levar ao lar. Além do Jordão está o meu lar. Vem logo me buscar. Ali com os anjos quero morar. Vem me levar ao lar. Vem logo minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo minha carruagem, vem me levar ao lar. Ó meus irmãos, estáis vós prontos para celebrar
levados ao lar, pois Cristo vem logo com seus anjos, vem nos levar ao lar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao meu lar. Tua carruagem vem logo te buscar, tua carruagem vem logo te buscar, vem te levar ao lar. Tua carruagem vem logo te buscar, tua carruagem vem logo te buscar, vem te levar ao